Olá, sejam bem-vindos à página da Cardiomax. E hoje no nosso programa Minha História com a Cardiomax, nós conversamos com o padre Matheus Danieli. Olá, padre, seja bem-vindo ao Minha História com a Cardiomax. Olá, Jennifer. Olá, ouvintes e assistentes, aqueles que assistem esse momento todo especial. Minha História com a Cardiomax, uma história muito especial. Isso aí. Fala um pouquinho para nós então, padre Matheus, como é que você conheceu a clínica Cardiomax? Então, eu conheci a clínica da Cardiomax através do Dr. Max. Quando o Dr. Max veio me visitar lá na casa paroquial com o padre Gueno, e sempre ele, quando vinha de São Paulo, fazia essa visita aos padres. Quando sua mãe também vem aqui, ele leva ela até lá em casa para a gente conversar. E dentro dos assuntos que nós conversamos, um deles foi sobre saúde. E ele disse que queria me consultar. E foi fazer a medição da pressão arterial e diagnosticou que a coisa estava feia. Aí naquele mesmo dia eu já vim aqui na clínica, já fui atendido, já fui encaminhado para o exame de esteira que ele realizou comigo. Então por aí que começou a minha história com a Cardiomax, por uma brincadeira do Dr. Max lá na casa paroquial, atendendo o padre, e ele dizia que dali em diante eu cuidava da saúde espiritual dele e ele ia cuidar da saúde do meu corpo. Que legal essa troca, né, padre? O que te faz confiar, padre Matheus, aqui nos médicos da clínica? Primeiro, porque nós temos uma relação de amizade e reciprocidade com os médicos que atuam aqui na Cardiomax. O Dr. Max, a doutora Roselei e todos os outros membros da equipe desse centro avançado de atendimento à saúde das pessoas. Então, essa proximidade que a gente tem com os médicos referenciais aqui da clínica. E também toda a potencialidade tecnológica que a Cardiomax tem, o fato de a gente vir aqui e ser atendido no mesmo espaço, com todos os exames, com todas as pré-indicações dos médicos. Então, isto também tem um referencial, né, um peso muito grande, além dos funcionários e do excelente atendimento que a gente tem, desde o momento que a gente abre a porta até o momento que a gente sai da clínica, a gente é bem atendido por todos os funcionários. Então isso é um bom referencial. Nós conversávamos outro dia com o doutor e com as meninas que trabalham aqui. O diferencial existe desde lá de baixo mesmo, né? Quando a gente entra aqui, o atendimento é humanizado, né? A gente percebe esse carinho, esse cuidado com o paciente que começa lá na recepção e se estende até os médicos. Isso é importante porque quando se trata de médico, também já existe um pré-requisito de medo, de ansiedade da pessoa. Então, sempre fui muito bem atendido. Depois a minha mãe também foi paciente da doutora Roselei e foi atendida por ela. Isso fez um diferencial também muito grande na nossa vida, no acompanhamento à enfermidade de minha mãe. E como você disse, Jennifer, esse atendimento humanizado desde o momento que a gente manda uma mensagem para o médico, seja uma mensagem online ou uma mensagem para o próprio WhatsApp da clínica, você é sempre muito bem atendido. Antes nós falávamos, padre, sobre o cuidado com a saúde, com a religiosidade, né, que você também cuida aí do Dr. Max. Fala um pouquinho sobre essa importância, além da saúde física, né, que a gente precisa, também precisa estar bem da cabeça, ter uma religiosidade, né, independente da crença. Quem deveria responder isso junto comigo seria a própria doutora Roselei, pela sua pesquisa e mestrado na área da espiritualidade e a saúde cardiológica. Vamos marcar um programa com ela falando sobre isso. Agora, nós temos essa força que a espiritualidade traz para a nossa saúde. Porque nós somos um todo. Nós não podemos nos imaginar como os gregos imaginavam o corpo separado da alma,
a psique da corporeidade, imaginar um ser humano repartido, né? Nós somos um todo, e a influência da espiritualidade na saúde, ela interfere positivamente, e mesmo que alguém esteja agora dizendo, mas o padre é paciente da Cardiomax, como isso, né? Mas é claro, a minha saúde do corpo também reage. O fato de a gente ter um envolvimento com a comunidade, envolvimento emocional, um envolvimento social com as coisas do município e da paróquia, isso também interfere na nossa saúde. E já pensou se não tivesse espiritualidade? Então é cada vez mais comprovado pelos meios científicos de que a fé no tratamento de determinadas doenças é fundamental. É mais do que 50% do próprio tratamento da pessoa. Isso a gente também vê no atendimento aos enfermos nos hospitais, quando a gente visita alguém, quando a gente atende uma pessoa com o sacramento da unção dos enfermos. O quanto a fé faz a diferença na vida daquela pessoa que está ali. O corpo pode ser que esteja padecendo, mas a totalidade do ser humano que ela continua firme, continua forte. A sua fé, sua espiritualidade, sua religiosidade. Outro dia atendia uma pessoa que muitos anos foi catequista, professora, ministra da Eucaristia e padeceu bastante por um tratamento oncológico. E até o fim, com uma fé inabalável, rezando. E aí eu falei, como é que pode uma pessoa que só o bem fez e agora passando por esse posto? Se não tivesse a fé que ela tem, ela não estaria firme, né? Teria abandonado o barco da vida. Então tem muito disso também no convívio cotidiano com as pessoas enfermas. A gente percebe, padre, muitos jovens hoje adoecidos também, né, por conta de depressão, de transtornos de ansiedade, além dessa incapacidade talvez de lidar com as coisas do dia a dia, com a correria, com as redes sociais. Hoje tem uma pressão, né, para que a gente seja magro, para que tenha cabelo liso. O quanto isso pode afetar um jovem, né, que talvez também não tenha buscado ainda a sua fé? Sim. É o mundo que vivemos. Esse mundo tão ingrato e que tem exigido demasiadamente do humano. O humano ele fica sujeito ao técnico, ao científico, ao estético, buscando ser perfeito. E assim você tem que dar respostas imediatas, porque as pessoas não sabem mais esperar, as pessoas não sabem mais dar tempo. Uma mensagem que você manda para alguém, você quer que imediatamente a pessoa responda, porque ela não tem mais paciência. E isso interfere de forma decisiva no mundo juvenil, que é o primeiro receptor desse mundo midiático, né? E ao mesmo tempo é aquele que está mais à exposição, porque ele precisa galgar o seu lugar no mundo. Então é a decisão profissional, as incertezas. Nós estamos num mundo muito instável e o jovem ao mesmo tempo é muito rápido. É uma característica da própria adolescência, a juventude, é não ser prudente, é querer fazer tudo com muita ansiedade, e não ter aquela paciência de esperar os processos, de não respeitar muitas vezes os próprios processos que são próprios da vida, né? E a gente, quando vai amadurecendo, consegue ter uma paciência um pouquinho maior. Se obriga a ter também, Se obriga a ter aprende, né? Porque está num outro estágio da vida. Mas sim, isso vai se apresentando com as doenças espirituais, um número muito grande de jovens que se suicidam, um número elevado de pessoas de fase jovem, de fase adulta, precisando de farmacológicos para tratar da ansiedade, da depressão, essa
essa insatisfação com o mundo do trabalho. Então, não gostei, não vou mais fazer, não quero mais, já quero mudar. Parece que não há uma persistência, uma luta, um sonho, uma utopia. E isso faz parte do tempo em que nós vivemos, né? Esse mundo dos anos 2000 para cá, que tem mudado radicalmente. As mudanças e transformações que um jovem que hoje tem 16, 17 anos presencia, os seus avós de 60 anos não viram no mundo. O que um jovem vive de transformações no mundo com 16 anos, os seus avós não viram. O mundo entrou numa vibe de mudanças, de mutações. Muito rápido, muito rápido. O mercado econômico, por exemplo, né? Quer dizer, até pouco tempo atrás era dinheiro no cash, isso que valia. Depois começou o cartão, hoje é o Pix. Já tem as criptomoedas, já tem moedas eletrônicas, moedas imaginárias. Cartão por aproximação. E uma pessoa que é jovem, ela consegue lidar muito bem com isso. Uma pessoa que tem um pouco mais de idade já se torna um pouco mais resistente. E essas mudanças e mutações, elas muitas vezes são acompanhadas de transtornos de ansiedade, que são óbvias, né? E a espiritualidade, ela tende a ajudar o jovem, a pessoa, a encontrar o caminho de uma maturidade, de uma centralidade maior no Deus da vida, né? Então, ter uma fé, ter uma oração, acreditar em Deus, rezar, participar da comunidade, isso tudo faz a diferença. Com certeza. E que bom que nós temos o Padre Matheus, né, para também convidar esses jovens aí, né, a tomar um rumo na vida, buscar a sua fé, né, Padre, independente de qualquer religião. O convite sempre é para que os jovens, mas também os seus pais, tenham uma prática religiosa e que não seja uma prática religiosa descontextualizada. Existe um misticismo muito grande, as pessoas acreditam muito em coisas religiosas, em superstições, se tornam pessoas espiritualizadas. Isso também marca do nosso tempo. A pessoa é espiritualizada, mas o que é espiritualizada ela também não sabe. Mas ela acredita, ela tem fé, ela faz algumas coisas, alguns rituais religiosos que a planificam. Mas é preciso que a gente tenha uma prática religiosa que nos ensine, nos acompanhe e nos encaminhe na vida. Porque acreditar no poder de tudo, no tudo também não se acredita, né? A ideia do panteísmo, Deus está em tudo. De repente você diz, mas ele está onde mesmo? Está em quem? Aonde? Com quem? Então é preciso que você, jovem, participe de uma comunidade real, tenha um envolvimento real com as pessoas e esse acompanhamento real na comunidade de fé. E os pais aí, os avós que estão nos acompanhando também, né, que vão até a igreja, também pratiquem a sua fé e convidem os seus netos, seus filhos, né, padre, para também poder estar junto da família aí na igreja. Isso aí. O convite está feito. Isso aí. Muito obrigada, Padre Matheus, por participar aqui com a gente do programa Minha História com a Cardiomax e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a vocês, obrigado, Jennifer, pela participação, pelo convite, ao Dr. Max pela iniciativa e desejo de saúde, de muita paz e muitas bênçãos a todos nós.